Oi, crianças! E aí, como é que vocês estão? A aula de hoje vai ser muito legal. Mas primeiro, vocês lembram qual é o nosso tema? A tia vai dizer para vocês. O nosso tema é Meu chamado é uma missão. Outra coisa, vocês lembram qual é o nosso versículo? Nosso versículo se encontra lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Tia vai ler aqui para vocês. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nesse versículo, Jesus nos diz que temos que anunciar as boas novas por todo o mundo. Nós vamos agora ouvir a nossa música, tá? Eu quero ver todo mundo cantando junto. Pronto, gente. Agora que a gente já ouviu a música e todo mundo já cantou junto, a gente vai aprender sobre a missão de mais um personagem. Vamos relembrar de quem nós já falamos. Nós já falamos de Samuel, já falamos de Abraão e já falamos de Moisés. E agora nós vamos aprender sobre a missão de José e vamos ver qual lição que podemos tirar dessa missão. O sonhador. Jacó tinha 12 filhos, mas ele amava mais o seu filho José. Ele deu a José uma roupa especial, toda colorida. Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Eles o odiavam. José também tinha sonhos especiais. Em meu sonho, estávamos amarrando os feixes de trigo. Ele contou. E seus feixes se curvaram diante do meu. Os irmãos de José o odiaram ainda mais. José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Seu pai e seus irmãos resmungaram. Você está dizendo que vai governar sobre nós? Um dia, os irmãos de José estavam nos campos cuidando das ovelhas. Quando viram José chegando, planejaram matá-lo para acabar com todos os seus sonhos. Seria errado matar o nosso irmão, disse Rúben. Vamos jogá-lo nesse poço vazio. Então, eles arrancaram a roupa especial de José e o jogaram no poço. Comerciantes ismaelitas estavam a caminho do Egito. Vamos vender José como escravo aos ismaelitas, sugeriu Judá. Assim, os irmãos venderam José por 20 moedas de prata.
Os irmãos molharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a mostraram a Jacó. Meu filho está morto, chorou ele. Enquanto isso, José foi levado para o Egito. Mas Deus estava com José. No Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, um dos capitães do faraó. Deus abençoou José e o tornou bem-sucedido. Potifar colocou José no comando de tudo que ele tinha. Os sonhos se realizam. José serviu bem a Potifar. A esposa de Potifar queria que José fizesse coisas que Deus não gosta. José não aceitou. Então, ela contou mentiras sobre ele. Potifar acreditou nela e José foi jogado na prisão. Na prisão, José conheceu 2 empregados do faraó. Cada um teve um sonho que Deus fez José entender e explicar. A explicação estava certa. O copeiro foi solto e o padeiro foi enforcado. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. O copeiro se lembrou do que José tinha feito por ele e contou ao faraó. Por isso, o faraó mandou chamar José e contou a ele seus sonhos. Deus fez José entender também os sonhos do faraó. Por 7 anos haverá muita comida, disse José. Então, armazene alimento, porque depois haverá 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Por isso, o colocou como responsável por armazenar todo o alimento. Além do faraó, ninguém no Egito era mais poderoso que José. Os irmãos de José foram ao Egito comprar comida. Eles se curvaram diante de José, mas não o reconheceram. Quando viu que eles tinham mudado, José se apresentou. Os irmãos ficaram apavorados. Vocês queriam me ferir, disse José. Mas Deus mudou isso para o bem. Tragam toda a nossa família para o Egito. Aqui teremos abundância de alimento. Que história linda nós vimos agora, não foi? A história de José é muito linda. E tem um detalhe aí na história de José, que ele não guardava mágoa no coração dele. Porque ele sabia que se ele guardasse a mágoa no coração, o coração dele ia ficar sujo, triste, e Deus não ia se alegrar dele. É a mesma forma que Deus quer de nós, que nós possamos estar sempre com o nosso coração limpo, não deixar guardar no nosso coração mágoa nenhuma, tá certo? Porque com isso nosso Deus irá se alegrar de nós. Vamos agora fazer uma oração para o Senhor abençoar a vida de vocês aí e a nossa vida aqui também, tá bom? Vamos, Luquinhas, orar. Senhor, abençoa as nossas vidas, tirando qualquer mágoa do nosso coração. Abençoa a nossa família, nossa saúde, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos ficar com a história. A gente está o mês todo aprendendo sobre o campo missionário, não é verdade? E hoje vamos aprender mais uma missão. Tá bom, criança? Vamos ver como é lindo servir ao nosso Deus, não é? Oi, crianças! Nós já falamos sobre 3 campos missionários. A África, a Europa, onde falamos sobre a Alemanha, a Ásia, onde falamos sobre a Turquia, e agora vamos falar sobre mais um campo missionário, a Oceania. Olá, nós somos a família Gonçalves, eu sou o pastor Cláudio, esse aqui é meu filho João Pedro, minha filha Maria Fernanda e esposa Cássia. Nós somos enviados pela PMT à Oceania. A Oceania é composta de 14 países, os 2 mais conhecidos internacionalmente é a Austrália e Nova Zelândia. Nós estamos ao sul da Nova Zelândia. Bom, o nosso grande desafio aqui na Oceania não é muito diferente da Europa. Nós estamos num continente pós-cristão,
principalmente esses dois países mais conhecidos. E por causa do secularismo, por causa do liberalismo teológico, as igrejas têm sido fechadas. Algumas décadas atrás, esses países enviavam missionários para várias partes do mundo, inclusive para o Brasil. Mas a realidade hoje é que muitas dessas igrejas estão fechadas. As pessoas não vão mais à igreja, os filhos e os netos já não vão mais à igreja. Ou seja, as nossas igrejas são compostas de idosos, de acima de 60 anos. E com isso tem crescido o ateísmo, já está em 38,8%. E interessante é o suicídio, está um alto índice de suicídio, principalmente entre adolescentes e entre os jovens. Talvez porque as pessoas ficam sem perspectiva, sem esperança, sem Deus, não creem mais em Deus. E essa infelizmente, é a situação. Ou seja, se não tiver uma revitalização, uma evangelização, principalmente para os mais jovens, cremos que na próxima década ou na segunda década já não haverá mais igrejas aqui nesse continente. Então a PMT tem um desafio e ela tem aceitado esse desafio e ela tem crescido com isso. Então ela tem enviado missionários para estes países. Então nós estamos aqui, tem outros missionários que estão vindo e o projeto principal é de revitalização de igrejas, de plantação de novas igrejas e discipulado e treinamento de lideranças. Então nós temos trabalhado nisso já há 3 anos, família, e temos outros missionários também trabalhando nesse projeto. O papel de anunciar boas novas é nosso aqui na Oceania, é vocês aí no Brasil, e onde nós estivermos, na sua casa, no seu vizinho, na sua igreja, compartilhando as boas novas. Essa mensagem que nós deixamos para vocês. Ore, trabalhe, contribui para a obra do Senhor. Sabendo que no Senhor a obra nunca é vã. Deus nos abençoe. Viram, crianças, como é importante nós orarmos pela Oceania? Nesse vídeo que nós assistimos agora, ele fala sobre a história da família Gonçalves, do pastor Cláudio, que relata alguns desafios de ser missionário na Oceania. Eles moram hoje no sul da Nova Zelândia e passam por situações como igrejas sendo fechadas, filhos e netos que não frequentam mais os cultos, e nós sabemos que não é isso que Deus quer. Então junte-se a nós e vamos orar por todos esses missionários. Bom, crianças, agora é a hora do nosso desafio. Para os menores, temos uma atividade para vocês pintar e fazer uma referência de acordo com a história de José. Para os maiores, temos um quiz. Pesquise na Bíblia a história de José, verifique as perguntas e coloque as respostas. Agora é só pesquisar e as menores colorir. Beijo, crianças. Oi, crianças! E aí, gostaram da história de hoje? Perceberam que cada história nós temos uma lição de vida para nós? Nós já ouvimos 4 histórias e também ouvimos sobre 4 campos missionários. Mas em relação às histórias, quais foram as lições de vida que os personagens trouxeram para cada um de nós? Vamos relembrar? Samuel, ele nos deu uma lição de vida que nós não devemos jamais julgar as pessoas pela aparência. Cada um se comporta e age individualmente. Cada um tem uma forma de se expressar e a gente não pode julgar por causa disso. O segundo foi Moisés. Deus, quando chamou Moisés para tirar o povo do Egito, ele deu uma lição de vida para nós. Ele disse que ele poderia seguir, porque o Senhor estaria protegendo de todo o mal. Nada ia acontecer. Ele poderia ter certeza que Deus estaria com ele onde quer que ele estivesse. O terceiro foi Abraão. Uma lição que nós tiramos da história de Abraão é que devemos confiar na palavra de Deus. Ele vai nos proteger onde nós estivermos caminhando. E foi isso que Deus disse. Eu estarei contigo onde quer que tu andares. E para a história de hoje de José, Deus fala que não quer o nosso coração assim, sujo. Mas Ele quer o nosso coração limpo.
puro e alegre, porque coração puro e alegre agrada o coração de Deus. Vamos ler o versículo que fala sobre isso hoje? Ele está lá em Mateus, capítulo 5 e o versículo 16, que diz o seguinte: assim brilhe a sua luz diante das pessoas. O que quer dizer isso? Nosso testemunho, crianças. Nossa vida tem que ser transparente. Não devemos guardar mágoa. E foi essa lição que José nos deixou hoje. Então, vamos continuar orando pelos campos missionários, como foi falado hoje na Oceania. Vocês viram que as pessoas têm rituais, né? Eles adoram deuses que não existem. Nós vamos orar para que os missionários que estão lá possam ser iluminados por Deus, serem abençoados por Deus. Durante toda essa semana, nós vamos orar pelo campo de missões na Oceania e Austrália, que é um dos países da Oceania. Também vocês vão ficar atentos às informações durante a semana, porque haverá mudanças. Mas enquanto isso não acontece, próximo domingo nós nos encontramos aqui e também presencial. Fale com o papai e com a mamãe e estejam atentos às informações que colocam na igreja. Até o próximo domingo!